o apóstolo João continua falando do amor, e agora ele vem a um ponto em que ele dá algumas pistas de como identificar aqueles irmãos a quem nos é dito aqui para amarmos, no versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Mas quem são esses filhos de Deus que amamos? Obviamente ele está falando aqui do amor fraternal, o amor para com aqueles que são irmãos em Cristo. Mas como sabermos quem é realmente irmão em Cristo? É claro que somente Deus conhece os corações, nenhum homem consegue sondar o coração de outro homem. Nós podemos observar suas atitudes, escutar o que eles dizem, observar sua maneira de ser, mas nunca o coração. É claro que se alguém negar Cristo, né, abertamente, com a sua boca, testemunhar contra, esse não é um irmão em Cristo, de jeito nenhum. E aqui uma das características que ele dá, não só para identificarmos quem são esses irmãos, mas também para até colocarmos à prova a nossa própria fé. Ele começa no versículo 1, dizendo que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Então começa na fé, primeiro em crer que Jesus é o Cristo. O que significa crer que Jesus é o Cristo? Significa crer que tudo o que foi dito acerca dele no Antigo Testamento é verdade. Quando a gente vai lá em Isaías 9, por exemplo, podemos até abrir, Isaías capítulo 9, os profetas do Antigo Testamento, eles prometeram que viria que seria o Cristo, o que significa o Cristo? Cristo significa ungido, aquele que recebe o azeite sobre a cabeça, ou também significa o escolhido, e no caso aqui é o escolhido de Deus. No capítulo 9 de Isaías, versículo 6, fala assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do incremento desse principado e da paz não haverá fim, porque o trono de Davi, sobre o trono de Davi, no seu trono e no seu reino, para o firmar, o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Mas esse ponto aqui que ele fala, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esses são os atributos que teria esse Cristo. Quando o Senhor Jesus chegou ao mundo, em Mateus, no Evangelho de Mateus, nós vemos várias vezes, aliás, é o Evangelho que tem mais citações do Antigo Testamento, sempre dizendo, aconteceu isso, como fora predito pelos profetas, e daí ele cita uma previsão, uma profecia do Antigo Testamento. Então, uma das características daquele que realmente é convertido a Cristo é que ele crê que Jesus é o Cristo, ele crê que Jesus é o prometido por Deus no Antigo Testamento, ele é o Messias de Israel, ele é aquele que Deus havia dito que viria e que tomaria todo o poder e seria Senhor de todas as coisas. Mas uma outra característica também é no versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Porque enquanto nós podemos crer que Jesus é o Cristo, como o Messias, o ungido, o que fora revelado e prometido, nós também temos que crer que ele é o Filho de Deus. E crer que ele é o Filho de Deus implica crer na sua divindade. Aquele que foi gerado
pelo Espírito Santo de Deus. Na Bíblia, nós temos chamados filhos de Deus apenas Adão. Depois nós temos os anjos, né? Antes até de Adão, os anjos eram chamados de filhos de Deus. Depois nós temos o próprio Senhor, chamado Filho de Deus. E então, aqueles que hoje creem em Cristo também são filhos de Deus. Aí a gente volta para o versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E por isso nós somos agora filhos de Deus. Temos esse novo nascimento que é de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então agora essa é uma segunda característica daquele que realmente é salvo por Cristo. Ele ama a Deus Pai, porque nós fomos gerados de novo agora por Deus. A nova vida que temos em nós é uma vida que veio de Deus. E por termos essa nova vida, nós amamos aquele que nos gerou. Amamos o Pai, a Deus que nos gerou. E amamos aquele que dele é gerado, ou seja, amamos aqueles que também têm a mesma vida que é vinda de Deus. Então, o que significa? Eu creio que todo aquele que crê em Cristo sabe o que significa isso, porque às vezes você está num lugar, talvez até num país distante, e de repente você conversa com uma pessoa e ela se identifica como alguém que crê no Senhor Jesus Cristo. Na mesma hora, muda completamente a maneira de tratar, a maneira de conversar, a ligação que você sente com aquela pessoa. Existe uma conexão, existem coisas em comum. São filhos de um mesmo pai, são membros de uma mesma família. E ainda que você nunca tenha visto e nunca mais vai voltar a ver aquela pessoa, existe essa conexão. E cada crente no Senhor Jesus Cristo já passou por isso, sabe disso, sabe o que é sentir isso daí. Por quê? Porque nós amamos aqueles que são gerados por Deus, que são nascidos de Deus. Porque Deus também nos gerou. Então nós temos uma origem comum. A vida que temos agora em Cristo vem de um só. Por isso nós somos irmãos em Cristo. Aí no versículo 2... ele dá uma terceira característica. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, e essa característica é consequência da primeira, da segunda, né? Que também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. O que significa guardar os mandamentos de Deus? Seria isso tentar ser salvo pela lei? Pela guarda dos mandamentos da lei, os 10 mandamentos e os 300 e tantos mandamentos ou ordenanças da lei dada a Moisés? Não, absolutamente não, porque aqui está falando, é um João salvo por Cristo escrevendo para os irmãos salvos por Cristo. Ele não está escrevendo para pessoas que estão ainda buscando a salvação. Ele está escrevendo para pessoas que já nasceram de Deus, para pessoas que amam seus irmãos, porque reconhecem aqueles que também são nascidos de Deus, e então não tem nada a ver com salvação isso aqui. Isso já é do outro lado, já é do lado dos salvos. E aqueles que estão agora do lado dos salvos, obviamente vão amar e vão querer guardar os mandamentos que Deus dá na sua palavra. Do começo ao fim da palavra de Deus, nós temos mandamentos. O que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Nada no sentido de sermos salvos. Se eu guardar esse mandamento, não vou receber salvação? Não. Se você não tem a salvação aqui, então nem leia essa carta, porque ela não é ainda. Ela não é para quem não é salvo. Isso aqui é para aqueles que são salvos. Para aqueles que já têm a salvação. Então, e o amor... É interessante isso também, o amor aos nossos irmãos, aos outros filhos de Deus, eles passam também por essa guarda dos mandamentos. Porque senão não é amor. O que eu quero dizer com isso? Imagine um grupo de crianças que são irmãos, né, umas das outras, e uma tenta agradar a outra. Ótimo, elas agradando umas às outras, elas estão se amando, elas estão se agradando umas às outras e elas estão tendo uma boa convivência entre elas.
Será esse um amor fraternal legítimo? Depende. Depende do quê? Se para agradar o seu irmãozinho, a sua irmãzinha, essa criança vai desobedecer aos seus pais, fazer algo em desobediência aos pais para que seu irmãozinho fique contente, a sua irmãzinha fique contente, então isso não é um amor fraternal. Isso não é amor fraternal, porque não é um amor dentro de uma ordem estabelecida nas coisas de Deus, que primeiro a obediência aos pais. Então ela tem que fazer alguma coisa que seja em obediência aos pais. Então, se eu amar meus irmãos para agradá-los, ou porque eles são legais, ou porque eu gosto deles, porque eu tenho afinidade, mas tudo isso fora da vontade do Pai, para poder amar meu irmão, eu vou ter que ir com ele num lugar que Deus não aprovaria, fazer coisas que Deus não aprovaria, viver de uma maneira não aprovada por Deus. Então isso não é amor. Isso não é amor. Isso, na verdade, eu estou caindo da posição de um filho de Deus para a posição de um filho rebelde contra Deus, e na minha rebeldia me associando à rebeldia de meu irmão para sermos rebeldes juntos. Vamos ser amigos rebeldes juntos, né? Vamos ser. Ele vai ser meu chapa na minha rebeldia, mas esse não é o amor que está falando aqui. O amor que fala aqui é aquele amor que é segundo Deus. Não é simplesmente amizade, porque a amizade pode nos levar a desviar dos caminhos de Deus. Muitas vezes nós temos tão grande amizade com algum irmão que acabamos fazendo vista grossa para a vontade de Deus, para não perdermos a amizade com esse irmão. Isso é muito importante entre jovens, né? Nós sabemos que jovens, às vezes, jovens cristãos, ficam divididos, porque, puxa, meus pais ensinaram tal coisa, a palavra de Deus me ensina tal coisa, mas aquele ali que é crente, é meu irmão em Cristo, ele faz assim, faz assado. Contrariamente à palavra de Deus. Mas se eu não fizer junto com ele, eu vou perder a amizade dele. Tem um versículo em João que ele fala: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porque se eu amar meu irmão no amor do mundo, num amor padrão mundo, para não perder a amizade com ele, na verdade é uma amizade contra Deus, é inimizade contra Deus. Não é amor verdadeiro. Então, reconhecer, crer que Cristo que Jesus é o Cristo, crer que ele também é o Filho de Deus, amar a Deus que gerou, é outra evidência aqui, amar o que dele é nascido, que são os filhos de Deus, né? Mas esse amor, no versículo 2, ser segundo a palavra de Deus, não ser um amor segundo os caprichos humanos, só para não perder a amizade. E aí no versículo 4 ele vai continuar dando mais evidências, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. O que significa esse vence o mundo? Lá em Gálatas, eu acho que é Gálatas capítulo 5, se não me engano, nós podemos abrir lá. Capítulo 6, Gálatas capítulo 6, versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então é uma morte recíproca aí. O mundo morreu para mim. Acabou o mundo para mim. E eu acabei para o mundo. Eu morri para o mundo. Aliás, em Gálatas são cinco vezes que nos é dito do papel do cristão como crucificado, como morto. Essas 5 vezes, a gente sabe que 5 na Bíblia, assim como são os 5 dedos da mão, são uma evidência de responsabilidade do homem. Tudo que vem acompanhado do número 5 na Bíblia nos fala da responsabilidade do homem. Eu creio que a primeira vez que ele vai falar é no capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então esse agora é o velho homem, já morto,
Morto como? Morto com Cristo, porque quando Cristo morreu, ele deu fim no velho homem. Tem um outro versículo que fala: sois tão insensatos, tendo visto a Cristo como crucificado. Poxa, agora eu não lembro onde está esse versículo. É no capítulo 3, versículo 1. Ó insensatos Gálatas, Gálatas 3:1. Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Então Cristo está morto. Começa toda a vida cristã começa ali na cruz. Por quê? Porque toda a vida velha do homem termina ali na cruz. É como se fosse uma troca de bastão naquelas corridas, né? Que vê um corredor, ele está arrebentado, cansado, ele passa o bastão para outro corredor. Por quê? Porque ele não vai mais continuar. Então o homem natural parou ali a corrida dele, ali na cruz, morreu ali, em Cristo. Cristo foi já apresentado como crucificado. Aí no capítulo anterior, versículo 20, já estou crucificado com Cristo. Agora eu, morto com Cristo. Depois tem uma outra passagem que vai falar também, eu acho que é no capítulo 5, versículo 24. Lendo primeiro o versículo 22, de Gálatas 5, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Agora veja que interessante, né? Eu aprendi quando estava na escola que quando nós falamos plural, nós temos que colocar um S. Então aqui, um português correto seria: os frutos do Espírito são caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Mas acontece que não são frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. Ou seja, a consequência do Espírito Santo em nós é um pacote de coisas. É o pacote todo. É o fruto. E é interessante entender o porquê desse o fruto, porque essas coisas aqui, olha, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, essas coisas são encontradas em qualquer ser humano. Você vai encontrar um ser humano que ele é muito carinhoso, outro tem muita alegria, outro sente muita paz, outro é muito longânimo ou paciente, outro é muito benigno, outro tem muita bondade, outro tem muita fé, ele joga na loteria toda semana, tendo fé que vai ficar rico, o outro tem mansidão, o outro tem temperança. Mas eu pergunto, é disso que ele está falando aqui? De qualidades humanas? Não, ele está falando aqui do fruto do Espírito, que é uma coisa sobrenatural, não são qualidades humanas naturais do homem, do velho homem criado da linhagem de Adão. Não. Ele está falando agora da consequência da habitação do Espírito no crente. E essa consequência é o fruto. E esse fruto, ele cresce de maneira harmônica na sua... ele já está perfeito, né, em todas essas qualidades o crente já tem, porque ele tem uma nova vida nele, mas ele não expressa todas elas ao mesmo tempo, nem sempre, e aí entra o erro, o erro que nós cometemos, porque se eu tiver muita caridade, mas não tiver nenhum gozo, nenhuma paz, nenhuma longanimidade, nenhuma benignidade, nenhuma bondade, nenhuma fé, nenhuma mansidão, nenhuma temperança, eu vou ser como aquela maçã que a gente vai às vezes na feira, e tem todas as maçãs, são todas iguaizinhas, bonitinhas, né, no formato certinho, mas aí tem uma que tem um calombo. Ela tem um calombo, ela não foi pega no controle de qualidade, passou, e é uma maçã que ela é deformada, porque ela tem um lugar dela que está um calombo, tem uma bolota no lugar dela. A gente já viu isso aí, batata, às vezes você vê uma batata que tem um negócio estranho, sabe? O que é isso? É um fruto que não está se expressando de maneira harmoniosa, com todas essas qualidades crescendo juntamente, como seria um fruto normal.
Então, esse fruto do Espírito nós temos já, mas nem sempre expressamos ele como deveríamos. E aí, então, é o que fala: quanto a essas coisas não há lei. E aí vem o versículo 24 de Gálatas 5: e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Agora, é o lado do homem na coisa. Porque eu estou crucificado com Cristo, como foi lido no outro versículo. E agora, porque eu estou crucificado com Cristo, eu crucifico a carne. Ou seja, eu coloco a carne no lugar de morte. Eu não sou mais guiado pela carne, ou não deveria ser, não é? Nós sabemos que nem sempre acontece isso, nós damos vazão à carne para obedecermos às suas concupiscências. Mas não deveria, porque se o velho homem está morto, eu devo tratá-lo como morto, eu não posso escutar nada vindo dele. Seria mais ou menos como se eu tivesse um cadáver de mim na minha casa, e de vez em quando esse cadáver fala: Mário, faça isso. Pera, o que você está falando? Eu não tenho nada com você está morto. Você não pode me dar ordens mais. Porém, triste é que às vezes nós obedecemos essas ordens que o nosso velho homem dá. Porque apesar dele já estar morto, na condição de morto, posicionalmente morto, né, nós sabemos que o pecado, o velho homem de pecado, ele está em nós. Não o pecado, porque no sentido de salvos, né, nós somos salvos por Cristo, os nossos pecados foram perdoados, não somos mais vistos por pecadores diante aos olhos de Deus, e sim como pecadores perdoados, salvos, lavados pelo sangue de Cristo. Mas tem esse cara lá, esse velho homem lá, que fica dando ordens para a gente. E o que tem que fazer? Você está morto. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. E aí a gente vai para aqueles dois últimos, no versículo 14 do capítulo 6. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E voltando aqui ao nosso capítulo 5 de 1 João, versículo 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. O que significa vence o mundo? Ele olha para o mundo como morto, ele superou o mundo. Ele superou. Às vezes a gente fica admirado de ver a que ponto chegam as pessoas, né? A gente vê aí no noticiário esses homens que têm sido presos por corrupção, bilionários, quantidade de dinheiro assim que eles, em uma vida, eles não seriam capazes de gastar. E, no entanto, eles não pararam a sua cobiça. Continuaram roubando, desviando, corrompendo, sendo corrompidos. O que é isso? É simples explicar o que é isso. A única vida que eles têm é essa. A única vida que um incrédulo tem é nesse mundo. Se ele não aproveitar a vida que ele tem nesse mundo, o que vai sobrar para ele? Não vai sobrar outra. Então ele tem que se arrastar até o fim da vida e fazer o máximo que ele puder aqui, porque ele não tem esperança além daqui. Mas o que crê, o que é nascido de Deus, versículo 4, vence o mundo. Ou seja, ele joga o mundo para as costas. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas que fé é essa? Hoje um e-mail chegou até mim, um irmão escreveu perguntando que se ele tiver bastante fé, então ele pode, isso garante a ele que todas as coisas que ele pedir, Deus vai obedecer, Deus vai dar a ele tudo que ele pedir. Eu falei, não é isso, isso aí você não está tendo fé em Deus, em Cristo. Você está tendo fé nas suas próprias vontades, como se Deus fosse uma cornucópia aí de presentes, ou uma lâmpada de Aladim que você esfrega e sai um gênio e você pede o que você quiser. Isso não é Deus. Isso não é Deus. A fé é em Cristo, não é fé em mim, ou em fé na minha capacidade, ou fé na minha sorte. É fé em Cristo. Tanto é que esse capítulo vai terminar dizendo do versículo 14, essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ah, então aqui, olha. Se nós pedirmos e for segundo a vontade de Deus, ele nos ouve. E se nós pedirmos e não for segundo a vontade de Deus, ele pode ouvir ou não, ele pode atender ou não. Por quê? Ele pode atender para ensinar a gente que da próxima vez a gente deve pedir segundo a vontade dele. E aí não vai ser nada de bom, vai ser mais
uma entrega de algo que nós pedimos que vai só trazer problemas para a nossa vida. Então a nossa fé, na realidade, deve ser em Cristo, que é o versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? É a fé nele, na pessoa dele, e não em coisas que ele possa nos dar. É muito tênue a diferença aí, né? Nós vemos hoje tantos cristãos correndo atrás de coisas para receber bênçãos, para receber dinheiro, para receber prosperidade, para receber curas. E não é essa fé, é a fé em Cristo. A fé que descansa nele, porque ele é verdadeiro. Então essas qualidades são aquelas que distinguem e identificam aquele que realmente é nascido de Deus. O versículo 6 nos fala de um tema que é o ponto de partida da vida do cristão, que é a morte. Toda a nossa história como crentes no Senhor Jesus começa na morte. Mesmo porque o Senhor falou lá em João, eu acho que é capítulo 12, né? Podemos até ler lá, é João 12. É João 5 ou João 12? É João 12, 24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Se morrer, dá muito fruto. O Senhor só podia ter dado fruto morrendo. Só morrendo. Então, toda essa família de Deus hoje começa na morte do Filho de Deus. E aí vem o testemunho dessa morte, que é o versículo 6. Este é aquele que veio por água e sangue. Isto é, Jesus Cristo. Por que diz que ele veio por água e por sangue? Porque água e sangue identificam a sua morte. Lá em João, capítulo 19, nós sabemos que, no capítulo 19, versículo 33, versículo 32 antes. João 19, 32. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Eles quebravam as pernas do crucificado para ele perder o apoio e aí ficar pendurado de braços abertos, o diafragma não funciona mais. A musculatura do peito perde a força, não consegue mais abrir e fechar os pulmões. Então a pessoa morre asfixiada. Mas vindo a Jesus, versículo 33, e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança. E logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. E porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz, nenhum de seus ossos será quebrado, e outra vez diz a Escritura, verão aquele que traspassaram. Então esse é o testemunho do ponto de partida de toda a obra da redenção e de como Deus podia produzir tantos filhos para a glória. A morte de Cristo. E essa morte representada aqui no nosso capítulo 5 de 1 João, este é aquele que veio, versículo 6, veio por água e por sangue, ou seja, aquele que veio para morrer, porque se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, não dá fruto. Ele fica só, mas morrendo dá muito fruto. Isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E qual é a característica disso? A água, ela limpa, ela purifica. A água nos limpa daquela velha natureza que nós trazíamos. E o sangue nos fala da nossa
remissão de pecados, nossa retirada de pecados, porque um sacrifício foi feito. Um cordeiro morreu, sangue foi derramado. E sem derramamento de sangue, fala em Hebreus, sem derramamento de sangue não há remissão ou retirada de pecados. Então a água é como se a gente tirasse a crosta, né, do velho homem de nós, eliminando, nos purificando, e o sangue nos redimindo. Mas tem um terceiro elemento aqui que atesta dessa morte de Cristo e do valor que ela tem para nós, que é no final do versículo 6, e o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então esses três elementos agora, a água, o sangue e o Espírito Santo, são os que dão testemunho da veracidade e da validade da obra de Cristo, que começou pela morte, ou que foi pela morte, né, e depois ressurreição, mas baseada na sua morte, no seu sacrifício. O versículo 7 não existe nas traduções, nas melhores traduções, baseadas em manuscritos mais fidedignos, né? Normalmente não existe esse versículo 7. Quando a gente olha para, por exemplo, a versão do Darby, não vai ter, ele vai só colocar os três testificam no versículo 7. E depois ele já entra no versículo 8. E algumas traduções católicas também, eles só colocam assim, começa só, são três os que testificam, mas não fala no céu e nada disso. Então, esses três aparecem aqui testificando no versículo 6. E agora o testemunho no crente. Porque se o testemunho, de uma maneira geral, vem no versículo 6, começando por água, que é a eliminação da velha natureza, por sangue, que é a eliminação dos pecados, e pelo Espírito Santo, que confirmou, assim, a obra de Cristo, agora, o que em nós testifica? É o versículo 8. E três são os que testificam na terra: o Espírito, e a água, e o sangue. E esses três concordam num. Essa ordem é em nós. A primeira ordem é cronológica, partindo da morte de Cristo. Mas agora em nós temos o Espírito em nós que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então é o Espírito Santo em nós que dá testemunho de que nós estamos salvos. Obviamente também pelo sangue, pela água e pelo sangue, que fazem parte da obra de Cristo. E aí o versículo 9, se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Que testemunho é esse? Aquele que testemunha em nós agora, que é o Espírito Santo testemunhando em nós. E quem crê no Filho de Deus, que é o versículo 10, em si mesmo tem o testemunho. Ou seja, eu não preciso que alguém me garanta que eu tenho a vida eterna, que eu estou salvo. O Espírito Santo em mim aplica a palavra de Deus, a promessa de Deus em mim e me garante que eu estou salvo. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Essa é a obra completa que Deus completa na alma daqueles que estão salvos. É importante entender isso, que enquanto uma pessoa não tem certeza da sua salvação, ele ainda não tem a obra completa de Cristo nele. Parece estranho falar isso, né? Porque tem tantos cristãos que não têm certeza da sua salvação, mas o que está dizendo aqui? Que aquele que não crê no que Deus diz na sua palavra, faz de Deus mentiroso. Aquele que não crê no Filho, e em toda essa obra, né? Ele fala
quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. O testemunho de Deus é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que todo aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. Não que terá, talvez, quem sabe, porventura, quiçá, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, o Senhor Jesus fala em João 5,24, mas passou da morte para a vida. Creio eu nisso? Se eu creio, então eu descanso numa obra consumada. Então eu posso dizer de boca cheia, eu tenho a salvação. Eu estou salvo. O Espírito Santo em mim agora testifica que pela morte de Cristo e também pela sua ressurreição depois, a obra foi completa. Então uma pessoa, ele pode às vezes passar a vida inteira, ele creu em Cristo, ele se converteu a Cristo, mas ele passa a vida inteira naquela angústia, será? Será? Será que eu vou ser salvo? Será? E às vezes no momento derradeiro, quando ele está morrendo, ele tem o descanso. Porque Deus não deixa ninguém sair daqui sem que a sua obra seja completa. Ele completará em vós a obra, fala, eu acho que é Tessalonicenses, né? Não lembro agora o versículo. É Ele quem completa a obra. Em um vai demorar uma vida inteira para ele ter essa certeza, em outro ele tem a certeza no momento em que creu. Porque se ele não tem a certeza, ele não creu totalmente no testemunho de Deus. Essa é uma doutrina importante que muitos não aceitam, né? Porque acham que viver na incerteza é uma posição humilde. Né? A pessoa fala assim, imagina eu falar que eu tenho a vida eterna. Não, vamos ver lá, chegar no fim, Deus vai dizer isso. Mas espera aí, a salvação não é pelo que nós fazemos. É pelo que Cristo fez. Eu pergunto, Cristo já fez? Já. Eu creio no que Ele fez? Creio. Eu creio nele? Creio. Eu creio em Deus que dá testemunho de que eu tenho a vida eterna? Creio. Bom, então falta o que agora? Não falta nada. Eu já tenho, então, eu já posso ter essa certeza, e não é pretensão, não é soberba, não é nada. Porque nada vem de nós, nada vem do nosso esforço, da nossa piedade, da nossa persistência, da nossa fidelidade, nada disso. Tudo vem da palavra de Deus. Se eu disser para uma pessoa, se eu chegar para o meu filho e falar assim, filho, depositei na sua conta no banco lá R$1.000, tá? O que ele vai falar para mim? Pai, não sei não, pai. Eu vou passar lá para ver essa... Eu vou tirar um extrato, então. Espera aí que eu vou entrar aqui na internet para tirar um extrato. Filho, você não está acreditando no que eu falei? Eu tô, né? Mas sabe como é, né? Vai saber, né? Não posso ter a certeza, assim, só de você falar. Eu falei, não, mas fui eu quem depositou, não foi você. Eu que depositei. Você já tem. Se ele duvidar de mim, isso só vai me entristecer. Ele não está crendo no testemunho que eu estou dando para ele. E uma pessoa que diz crer no Senhor Jesus e não crê no testemunho que Deus está dando, de quê? Que testemunho é esse? No versículo 10. Versículo 9. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Simples assim.